Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa da Sagrada Espiral. Hoje estou aqui com uma pessoa muito bacana e especial, que é o Deo Prem. Ele é terapeuta tântrico e vem hoje compartilhar conosco um pouco sobre essa sabedoria e falar um pouco desse universo, desmistificando muitas coisas, que já é algo muito típico dele, e ele vai falar um pouquinho para a gente dar uma visão através da espiritualidade, da sexualidade e curiosidades que envolvem o universo do Tantra. Deo, seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer ter você aqui. Fico muito feliz que você tenha aceitado esse convite. Tem muitas coisas que envolvem o universo do Tantra que precisam ser desmistificadas de fato, né? E tem muita coisa que as pessoas acham que é Tantra e que nem de longe é Tantra. Sim, né? Então, fico grato de você vir compartilhar um pouco conosco dessa visão, falar um pouco sobre isso. Eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouco de você, da sua trajetória. Legal. Obrigado pelo convite, né, de estar aqui. E eu comecei, na verdade, muito cedo na questão de terapias, né? Vamos falar que eu comecei primeiro com artes marciais, lá com 4 anos e tal. Aí foram passando os anos. E isso acho que foi o grande diferencial, assim, para eu começar a procurar essa questão mais holística, espiritual e tal. E eu comecei a trabalhar cedo e não deu certo. Tipo, no mercado normal, eu falei, cara, eu vou fazer o que eu gosto. E o que eu gosto? Não sabia direito. Então eu comecei a ir buscar curso de massagem, de lá eu fui tentar fazer faculdade de naturologia, aí fui fazendo cursos técnicos. Então eu fui criando leques, né, para poder me adaptar a todo tipo de público que me buscasse, me procurasse. Só que nesse meio caminho fui entrando em algumas escolas iniciáticas ou grupos de estudo. Então, tipo, eu sou senior Demolay, fiz parte de um grupo que estuda paranormalidade e avanço consciencial durante 10 anos. Que bacana. E o Tantra, se for ver, é o mais recente. Tem 4 anos que eu tô no mundo do Tantra. Então é bem recente. Bem recente. Juntando tudo, como terapeuta tem uns 13 anos que eu trabalho, mas outras técnicas, né? Tipo, eu sou mestre reiki também, mas o Tantra foi o mais recente. Que bacana, que legal. Então, assim, mas dentro de todas essas terapias, o Tantra foi onde você... Bom, acho que você se encontra em todas, né? Porque acho que isso é um pedacinho dos seus erros, mas sobre o Tantra, mesmo sendo tão recente, parece que é algo tão visceral no teu caminho. Como que é esse movimento? Pra mim, acho que o Tantra foi um grande divisor de águas, porque as outras técnicas são técnicas, né? Que eu aprendi de uma forma acadêmica. Certo. Então eu fui lá, fiz um curso, aprendi, legal, estudava, colocava na minha vida. Mas o Tantra eu morei na comunidade do Centro Metamorfose, que é uma comunidade de Tantra durante 6 meses seguidos, eu não saí nenhum dia. Depois disso eu frequentava todo final de semana. Então o Tantra ele é muito vivencial, principalmente da linhagem que vem do Osho, né? Que é a linhagem que eu sigo. Então o conhecimento do Tantra foi o que eu tive mais contato de vivência, de experiência, de aflorar realmente, para eu ter total segurança de até passar para as pessoas. Sim. Daí o que eu percebi, eu falei, eu tô fazendo muita coisa, só que tá tudo meio na superficialidade. Eu vou começar a indicar amigos que são bons terapeutas nas outras áreas e vou focar no que eu mais me identifiquei até hoje, que é o Tantra. Então eu mergulhei no Tantra, hoje em dia eu só trabalho com Tantra e só... Não vou falar que eu só vivo Tantra, mas assim, o conhecimento que eu realmente emprego na minha vida é Tantra. É que ele também é uma filosofia de vida. Sim. Né? O que mudou? O que você acha que mudou na sua vida, assim, de antes do teu processo de conhecer o Tantra, não só como uma ferramenta de desenvolvimento humano, mas também uma filosofia, uma ferramenta de desenvolvimento espiritual? O que mudou? Como se você fosse analisar essas duas pessoas, antes do Tantra e depois do Tantra? Mudou muito. Acho que todas as outras terapias ajudaram, né, em algum tipo de mudança. O Ademir, né, não o Deo, é uma pessoa totalmente diferente de quem eu sou hoje, mas o Tantra, mesmo com as outras terapias, ele realmente teve uma quebra, porque as outras terapias têm muito uma questão do positivo e do negativo, né? Não é nem a dualidade é muito grande. Sim. E o Tantra não, né? Ele é não dual, então ele vê como polaridades. Então eu tive uma aceitação muito grande de quem eu sou, que eu nunca tinha tido. Por mais que eu tentava, não, tudo bem, carinho, amor, toda essa questão de desenvolver esse lado, mas eu não me aceitava na totalidade. As minhas sombras sempre ficavam nas sombras. Eu buscava sempre o positivo, o bom, ser uma pessoa boa sem me conhecer no outro lado, entendeu? Sim. O que é extremamente importante, na verdade, porque esse conceito, né, de bem e mal, né, de bom ou de ruim, é um conceito muito dimensional, né?
E quando a gente também começa, é o que eu sempre falo, quanto mais nós nos afastamos da nossa sombra e entramos na nossa luz, mais próximo da nossa sombra nós estamos. Porque é esse mesmo processo, né, do yin yang. O extremo de um é o encontro do outro, né? E dentro desse processo, porque você ficou 6 meses, né, basicamente foi um processo imersivo contínuo, né? O que mais te deu medo nesse processo? Que você na verdade, antes de ir, eu fiquei com muito medo de não ser muito sério o Tantra. Porque Tantra a gente pega informação de todo tipo, então eu falei, se chegar lá e não tiver uma seriedade na questão do desenvolvimento, for uma coisa mais assim, sexualidade aberta e tá tudo legal. Então, meu maior medo de início é esse. Quando eu cheguei lá, eu comecei a entrar num processo muito individual de avaliação, porque eu fiquei morando lá 6 meses. Eu tinha prática de meditação 3 vezes ao dia, prática de massagem, tinha workshop de final de semana. E eu comecei a confrontar coisas que pra mim, antes eu até gostava em mim, e depois comecei a ver, nossa, não tem muito sentido. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que eu me apaixonava fácil. E eu achava maravilhoso isso porque eu me entregava. E lá eu comecei a me apaixonar todo dia por uma pessoa diferente, sabe? Tipo, eu ficava maravilhado. Porque toda experiência muito bonita eu estava acostumado a ter com pessoas que eu amava. Então, quando eu tinha uma experiência bonita desse jeito com uma pessoa que eu não tinha nenhum sentimento, eu ficava, acho que eu tô apaixonado. E aí até entender esse processo que, não, é que eu tô centrado aqui e eu posso sentir isso por todas as pessoas. Não, isso não tem nada a ver com relacionamento aberto ou poligamia, é mais uma questão realmente de você criar expectativas, uma projeção do que a realidade não é, né? E eu criava muito essas projeções. Que interessante. Então você se deparou com basicamente... olhar para esse aspecto é perceber realmente de que a gente é muito limitado também, né? A gente cria um padrão de como se relacionar, de como sentir, do que é certo ou errado em sentir, né? Dentro dessa visão, por um exemplo, nos seus processos como terapeuta, que tipo de situações que você se depara, que você percebe que hoje, se a gente fosse colocar como, não necessariamente um padrão, mas como mais comum dentro de um processo terapêutico, quais são as dificuldades ou tabus ou barreiras que as pessoas, quanto pacientes, encontram dentro do Tantra? Eu acho que o Tantra, hoje em dia, ele é muito buscado pela sexualidade, né? Poucas pessoas ainda conhecem o Tantra de uma outra forma para meditação, para desenvolvimento psicológico, espiritual, emocional. Então, querendo ou não, a nossa maior busca é da sexualidade, seja por disfunções sexuais ou vítimas de abuso. Sim. E aí, geralmente quando a pessoa chega de início, ela fica até meio, como que o Tantra vai me ajudar numa outra questão? Porque só conhece a massagem. Sim. E mesmo na massagem, é possível ajudar em outras questões, mas a gente só conhece a sexualidade com uma coisa genital, uma coisa assim, tipo, de orgasmo, ejaculação e mais nada, né? Então, às vezes, a barreira, eu sempre indico para a pessoa quando vem me procurar, mesmo que ela esteja buscando um outro tratamento, que não tenha ligação com a sexualidade, primeira vez faz a massagem. Porque já é uma quebra de tabu e de paradigmas, porque a nossa sexualidade é a base de tudo. Na hora que você transformou ali o início do pilar, o pilar inteiro vai cair, vai ter que ser reconstruído. Então eu acho que essa quebra de paradigma da massagem pode ajudar muito em todos os contextos. E aí depois um aprofundamento com as meditações, técnicas de respiração. Mas a busca maior é a questão da sexualidade mesmo. Então, dentro desses processos, você se depara bastante com pessoas que sofreram abusos ou questões sexuais. E como que é esse trabalho? Como que você como terapeuta, percebe essa abertura da pessoa realmente para alcançar essa cura? Então, normalmente quando elas buscam, vem com essa insegurança, né? De como que a pessoa vai tocar minha genitália e vai me ajudar a resolver isso. É que no momento é um processo tão individual que às vezes afloram sentimentos, pensamentos ou entendimentos, igual eu tive, né? Sim, claro. A respeito da experiência. Eu acho que o mais comum, por exemplo, de quem foi abusado é a pessoa aceitar que mesmo durante um abuso ela sentiu prazer. Sim. Porque entra uma crítica, né? De tipo, eu não posso sentir prazer, é uma coisa errada. E, por exemplo, principalmente pessoas que foram abusadas na infância. Sim. É muito comum depois, quando elas chegam na vida adultas e entendem que foram abusadas, elas aceitarem que elas foram abusadas e sentirem prazer com isso. Então entra mais uma questão de aceitação
do que, na verdade, tipo, de trabalhar com a questão da sexualidade. Então elas criam aversão, desculpa, a respeito do próprio genital, né? A maioria das pessoas, e principalmente as mulheres. Entra naquela coisa de, tipo, eu fui culpada. Sim. Eu que atraí, eu que trouxe. Então, quando ela começa a entender que o processo individual dela, ela não entendia nem como sexualidade, sim, aquilo era uma sensação, às vezes vai sendo transformado, porque o Tantra trabalha de uma forma indireta, né? Uhum. Com a mente, porque o Tantra é um processo de não mente. Uhum. Então seria com a mente inconsciente que a gente fala. Então tentar não ser influenciado por ela. E aí só através do desenvolvimento sensorial para poder chegar nisso. Que interessante. Isso, se for olhar realmente no processo de terapia, aceitar realmente de que aquele abuso são duas coisas à parte, né? A ação, uhum, e o que você sentiu a partir daquela ação, sim, né? E que muitas vezes, eu acho que é o maior complexo das pessoas realmente entenderam, tudo bem, eu senti prazer, mas eu sei que aquela ação feita comigo não é correta. Uhum. Isso de alguma forma me feriu. E não tirar a culpa do abusador e colocar em si pela permissividade, né? Uhum. Então eu sinto também que isso, até em outros métodos de terapia, que a gente acaba batendo nesse aspecto de abuso, é um campo muito delicado. Sim. Porque no final das contas, existe um culpado, muitas vezes a própria pessoa, por estar se culpando. Uhum. Né? Então a culpa não é pela ação, é por estar se julgando, uma vez que ela precisa resignificar aquilo, entender, realmente deixar fluir esse processo. E além de padrões, né? É muito... Por isso que eu gosto do processo do Tantra, porque sempre tem que levar em consideração individual. Sim. Tem, por exemplo, interagente minha que eu já atendi, foi abusada, e ela criou um padrão dela só sentir tesão, né? Prazer, se ela estivesse em situação parecida com abuso. Tá. Então o namorado tinha que rasgar a roupa dela, pegar ela com força, meio desprevenida, uhum, ela sentia tesão. Entendi. Se não fosse igual, ela não sentia. Caramba. E isso começou a ter problemas, porque o namorado dela era super romântico. Nossa, duas situações opostas ali, quase. E tem outras pessoas que, por exemplo, nunca mais aceitaram receber sexo oral, porque não queria nada, sim, na própria vagina, né? Ela fazia tudo pro marido, mas ela mesma não queria mais nada ali, porque ela criou uma aversão total. Então tem muitas questões, isso influencia não só na sexualidade. Eu atendo muitas vítimas de abuso, então tem uma outra interagente que ela não conseguia receber carinho. E ela começou a testar o corpo dela, engordar muito, porque ela achava que o corpo era o problema por ela ter sofrido aquilo. Então é muito amplo, né? Da forma que cada um vai reagir. Sim. Por isso que padronizar é meio de complicado. E o Tantra é muito legal por ser um processo individual. Você vai ter que dançar conforme a resposta de cada pessoa, conforme a música, ver o que vai florar. E aí a gente vai lidando com aquilo. Que interessante. Então perceber que o que eu vejo muito, já me deparei muito com questões de Tantra na internet e de terapeutas que são assustadores, né? Que você fala, cara. É porque se tornou um título, assim como o Reiki, que vende. Sim. Vende. Então se você joga Tantra ou a palavra Reiki em qualquer coisa que não tenha nada a ver com aquilo, vende fácil, né? Então eu já me deparei com questões sendo vendidas como Tantra que eu olhava, assim, estava nítido, assim. Eu não sou um grande conhecedor da técnica, da filosofia, mas conheço o suficiente para perceber. Isso é e isso não é. E o interessante é que, assim, hoje eu percebo muito dentro dessa globalização e dessa facilidade também do acesso às pessoas à informação, muitas... Eu não falo nem... como que fala? Processos de ilusão, mas muito mau caratismo mesmo, de falta. Muito abuso em todos os gêneros dentro, utilizando, por exemplo, assim, o nome do Tantra. Por exemplo, para quem está assistindo a tua entrevista e tem curiosidade, porque eu fui uma dessas pessoas que estava numa busca, primeiro para tentar entender a técnica como ela realmente é, né? Não só por um aspecto de curiosidade, né? Mas também para me compreender. Então, para quem está assistindo e também tem essa curiosidade, assim, o que você aconselharia, o que é essencial para quem está buscando, seja o terapeuta ou a terapeuta que for envolvendo o Tantra, quais coisas que ela precisa observar com atenção antes de entrar, desenvolver e fazer uma sessão com o terapeuta? Acho que básico, pergunta pro terapeuta o que é Tantra. Tenta descobrir da onde que vem a linhagem dele, linhagem que eu falo, a escola, a forma de pensar, porque tem tantras que
já são mais ligados ao hinduísmo, outros não. Então tenta entender essa ramificação, acho que é extremamente importante, porque existe aí um conceito que, se você for ver, é o mesmo que está em sites da internet, que todo mundo fala a mesma coisa. E a pessoa ainda não entendeu exatamente o que é para falar. E aí a pessoa começa a falar, não, o Tantra é contra a repressão, é contra isso aqui, mas não sabe falar o que é o Tantra, né? Quanto conceito filosófico. É isso. E aí eu acho que é extremamente importante que o terapeuta saiba. Sim, sem dúvida. Né? Além disso, pedir referências. Então não só... A pessoa não adianta ter um canal do YouTube, ter um Instagram cheio de gente. Não adianta ter uma referência de uma pessoa que foi atendida por ela. Porque uma pessoa que foi atendida confiou. Se ela fez um bom trabalho, Sim. ela está confiando, pra ela é boa, ela não sabe o que é Tantra. Sem dúvida. Então, peça referência para outros terapeutas. Se você se identificou com aquela pessoa, com um terapeuta, procure outros terapeutas e fala, você conhece ele? Conhece ele? Já ouviu falar? O que você acha dele? Sim. E aí tenta entrar nessa questão. Eu acho que é a forma melhor de você entrar numa zona de segurança real. Porque, infelizmente, eu sei de muitos casos de pessoas que confiaram em terapeutas que eram indicação até de outras pessoas, de amigas. E aí a amiga foi lá, fez uma massagem com o cara teve relação sexual. Que é um abuso, no meu ponto de vista. Não é só fez sexo, ele abusou da mulher. A mulher gostou. Ela indicou pra amiga e não falou que tinha relação. A amiga foi lá, o cara foi querer fazer sexo oral na amiga, a amiga, já tinha ouvido falar, parou, saiu, muito bravo. E ficou nessa. Então, às vezes, a própria amiga acha que aquilo é normal. Já teve uma moça que discutiu comigo lá do Rio Grande do Sul que é normal ter sexo durante a massagem tântrica. E eu falei, não é. Eu tentei explicar pra ela que não é. E ela ficou brava comigo, falando que lá era normal. Daí eu entrei em contato com a escola, que ela falou que os professores aprendiam, ensinavam que era normal. Eles falaram, não é normal. E até tinha um outro amigo meu em comum que era. Eu falei, não é comum. Caramba. Quando eu falei pra ela, até ela entender que ela foi abusada, mas que, foi prazeroso pra ela aquilo. E ela assumir que, então não é assim, eu tenho que parar com isso, ou não, né? Mas eu tenho que entender que isso não é um caminho de desenvolvimento tântrico. Foi um processo também. Então, até ontem eu estava conversando com uma terapeuta e a gente estava falando que às vezes é mais fácil pegar uma pessoa, um interagente que nunca foi atendido, para explicar para ele, do que uma pessoa que já foi atendida. Sim, sem dúvida. Porque ela já tem conceitos e ela criou confiança em outro terapeuta, e que às vezes o terapeuta fez algo para ganhar dinheiro. Sim. Tem um caso que eu sempre uso como exemplo, que infelizmente é um péssimo exemplo. Um terapeuta que tinha relação com as mulheres, geralmente falava que elas faziam sexo mal, que elas deveriam fazer o curso com ele. Elas pagavam o curso e ele sumia. Caramba. Então, além dele abusar, ele ainda era um estelionatário. Um estelionatário sexual. Sexual. E é muito delicado isso. Então, assim, e não é importante falar uma coisa, até aqui somos dois homens. As pessoas geralmente, no momento atual, estão confiando muito em mulheres e desvalorizando muito os homens. Sim. Tem muitos casos de mulheres abusarem de outras mulheres durante a massagem tântrica. Sim. E, inclusive, por exemplo, tem uma terapeuta muito antiga, que eu era louco pra conhecer ela, porque eu já tinha ouvido falar muito bem dela. Uma vez eu tava no espaço dela, ela entrou e falou, gente, alguém tem um vibrador muito potente, porque eu preciso colocar logo nessa interagente, só pra ela chegar no orgasmo. Ela falou com umas palavras mais chulas, eu tô funcionando. Só pra ela chegar no orgasmo logo e eu parar, porque eu não tenho paciência com ela. Não. Aí eu olhei e falei, nossa, então, assim, não é o sexo, não é o gênero da pessoa que vai definir. Eu acho que é importante isso. Sim. Aproveitando esse gancho, percebo que tem muitos homens que buscam a terapia para se tornarem terapeutas, na verdade, né, e muitas mulheres também. Né, e a gente tem esse conceito de que, quando eu fui procurar, por exemplo, quando eu cheguei até você, a primeira vez que eu fui fazer a sessão, foi muito interessante porque assim, eu estava pesquisando e eu tinha algumas referências de outras terapeutas mulheres, mas no diálogo, numa conversa de simplesmente querer saber do processo, teve uma que me deixou extremamente confortável, acolhido e assim, muito, muito bacana, só que ela não estava no Brasil. Aí
acabou não indo, e outras que foi uma coisa muito antiprofissional, na verdade, assim. Então a forma, independente da terapia, a forma de abordar, né? E quando eu falei contigo, eu me senti muito confiante, porque você me deixou muito confortável em relação ao pré, o durante e ao pós o processo. Então, dentro disso, assim, o que eu percebo também, tem muitos homens aproveitando da oportunidade, da facilidade de acesso às mulheres, e assim também com as mulheres, né? Então, essa questão, por um exemplo, aproveitando do gancho que você colocou, qual é a diferença, né, para quem não sabe, para quem está chegando agora, entre o Tantra quanto massagem, o Tantra quanto sexo e o Tantra quanto filosofia de vida? Bom, o que nós fazemos com a massagem é uma técnica de terapia. Se for voltar lá atrás, o Tantra nunca foi uma terapia. Sim. O Tantra era um... Porque se fala filosofia, fica muito na teoria, né? Sim. Mas era um conhecimento de uso na vida, parecido com o que é o budismo. Que, na verdade, existe o Dhamma, que era antes do budismo, né? Então, as práticas eram usadas para você chegar no seu centro e se desenvolver. Sim. Depois do Osho, ele tentou começar a criar técnicas ou juntar técnicas para poder adaptar para as pessoas poderem se desenvolver. E foi aí criando algum tipo de terapia, né? E aí é muito difícil que alguns terapeutas ainda não entenderam que tem uma diferença entre técnicas para você usar na sua vida pessoal para o seu desenvolvimento e técnicas para usar no atendimento. Sim, sem dúvida. No atendimento tem técnicas de meditação, respiração, massagem, mas é extremamente importante que seja um processo individual. Sim. Por quê? Todo mundo já está acostumado a até ter sexo fácil, de certa forma. Sim, sem dúvida. E aí o processo individual é o importante para você se aprofundar e poder entender, transformar a sua sexualidade. Se a pessoa quer aprender alguma prática de relação sexual, ensina para ela, dá um curso, para ela fazer com o parceiro, com a parceira. Sim. Porque aí sim é um outro processo. Agora, com o terapeuta, é muito comum até ter uma projeção durante o atendimento. Porque a pessoa que vai ser atendida, a vida inteira dela, está acostumada a ficar nua e ser estimulada genitalmente quando ela vai ter uma relação, quando tem alguma coisa. E nisso ela tem que corresponder à pessoa. E aí quando você quebra isso, é extremamente importante para ela refazer o conceito dela. Se você, em algum momento, ceder, você vai estar voltando ao sexo. Sim. Por mais que seja uma relação diferenciada e tal, a pessoa vai achar que é química, vai achar que... Entendeu? E não. É um processo... O sexo pro Tantra é um processo como se fosse de meditação. Sim. Só que durante a relação. Seja meditação, técnica de respiração ou o sexo, no Tantra hoje sempre fala que a gente pode estar em grupo fazendo, mas cada um sempre vai ter o seu processo individual. Sim. E aí quando você começa a aprender isso, durante a relação sexual, você acaba a projeção do futuro ou o que eu tenho que fazer. Você está ali totalmente penetrado no seu momento e está no momento presente. Acabou toda a questão de passado, futuro, e aí vai fluir o que tiver que fluir, né? Interessante. Olhando assim, percebendo então, do tanto com essas múltiplas camadas, assim, né? Hoje, quando a pessoa ela busca o Tantra, né, ela tem um conceito muito sexual, muito pontual, né? Não que seja errado, mas não é só isso também, né? Na tua visão, assim, além das questões realmente de compreensão do trabalho com o teu próprio corpo, com a tua sexualidade, o que mais que o Tantra pode trazer para quem busca, para quem vai numa sessão terapêutica? Em que camada você acha que ele consegue atuar ainda profundamente? Eu acredito que todas as camadas estão interligadas, né? Só que a maioria das pessoas que está buscando Tantra não está buscando alguma coisa para mudar a vida dela. Sim. Está buscando realmente uma terapia para resolver um probleminha. E aí ela não vai se aprofundar. Então, às vezes fica até difícil para o terapeuta conduzir, porque às vezes você sabe que teria que fazer uma prática profunda que a pessoa não quer e ela não vai fazer. Por exemplo, todos os meus atendimentos, depois que eu termino de atender, eu passo práticas para a pessoa fazer em casa. Eu vou te falar que 1% faz umas práticas, o resto não faz. Sim. E aí, quando vai continuar o atendimento, como é que eu dou sequência? Então assim, tudo vai depender do quanto a pessoa quer mergulhar. Eu com as minhas práticas, além de ter vivenciado esses 6 meses,
Eu fiquei lá, fiz o retiro, que eu fiquei em jejum, meditando, para fazer práticas antigas de Tantra, que a maioria das pessoas nem praticam hoje em dia. E, no meu ponto de vista, você pode alcançar até a questão espiritual com Tantra. Legal. Mas você tem que estar nisso, né? Tá disponível, tem que querer, de fato. Tem que querer, e não tem como, você principalmente vai saber muito bem o que eu vou falar. Toda escolha tem uma renúncia. Sem dúvida, sim. E você muda, Sim. não tem como. Então não tem como você chegar, às vezes, colocar os pezinhos na piscina, ali na água, você não vai ter a mesma experiência de quem mergulhou. Só que depois que você mergulhou, você tá molhado. Sim. É muito difícil você voltar a sentar sequinho ali na beirada. E aí, isso que complica. Então, você tem que fazer escolhas, né? Quando você escolhe se aprofundar, provavelmente você vai poder ter experiências muito além. Só que vai mexer na questão de estrutura familiar, de amigos, trabalho, e até você entender quem você é de novo. Não é um caminho, para mim, o caminho de desenvolvimento, principalmente do Tantra, não é um caminho confortável. Sim. E isso é o que vendem muito no Tantra, né? É um caminho assim, tipo, de alegria, todo mundo se aceitando, é festa, é amor. Sim. E não. É bem mais embaixo. Bem mais embaixo. Isso, a maioria das pessoas que trabalham com Tantra hoje em dia estão trabalhando muito com hipnose e PNL, na verdade. E até algumas técnicas de coaching. Para poder fazer isso, a pessoa chega num grupo, fica extremamente feliz, nossa, sai radiante, passa 15 dias, nossa, eu preciso de um grupo daquele de novo para melhorar. Ela não mudou. Vira uma muleta no final das contas, né? Então é muito complicado. Teria que fazer escolhas, e aí sim, quem está pronto para isso, né? Mas isso é interessante. Eu acho que, bom, eu sempre parti do princípio, dentro do meu caminho, tanto espiritual, cultural, filosófico, de que assim, toda ação gera uma reação. Então assim, não dá para você se aprofundar em algo. Todo mundo quer beber muita coisa sem se aprofundar. Sim. Então não dá para você mergulhar sem ir de cabeça mesmo. Eu sempre fui tudo ou nada. Né? Então ou eu vou e me dedico e faço e aconteço, ou eu nem entro. Né? E o que eu percebo hoje, assim, por exemplo, as pessoas buscam na vida sexual a solução para todos os problemas. Sim. E nessa vida sexual, na verdade, também estão todos os problemas. Então hoje as pessoas têm uma dificuldade até na interação interpessoal, e eu não digo nem num aspecto sexual, de uma transa, uma penetração, mas de diálogos, de carinho, de toque, de conversa. As pessoas têm dificuldade às vezes de olhar no olho das outras, porque se sentem invadidas, né? Ou muitas vezes frias e tudo mais, né? Então o que eu percebo assim, dentro desses movimentos do Tantra, e realmente isso que você colocou, é quase um paraíso, né? Como as pessoas veem, é uma coisa que você fala, não, se eu for viver essa plenitude, eu tô feliz da vida. Só que na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? Todos os processos de desenvolvimento humano, ele envolve dor, porque crescer dói. Nosso físico, a todo momento nossos ossos estão se desenvolvendo, crescendo, a gente está morrendo a todo momento, né? E isso gera dor. Por que seria diferente, né, no processo espiritual? Né? É interessante você colocar isso dentro, então, dessa visão, assim, até mesmo espiritual que o Tantra traz, né, que ele aborda dentro disso. Que conselho que você daria para uma pessoa assim, né, num processo terapêutico? A pessoa chegar para fazer uma terapia com você, né? Então, o que seria o ideal? Claro, cada caso é um caso, tem que ser visto de perto, mas num cronograma de um processo terapêutico de atendimento, como ele funciona? É uma sessão de massagem, as respirações, quanto que isso é necessário? Olha, padronizar, igual você falou, é muito difícil, mas eu acho que o ideal seria começar pelas massagens. Certo. Porque a massagem, como tá ligada à sexualidade, eu acho que é a base ali, né? Quebra os conceitos. Porque a meditação é muito legal também. Às vezes, para quem tem dificuldade com essa questão da sexualidade, né, de chegar e ficar nu, ter o toque genital, a massagem pode ser uma porta de entrada. Mas pode ser que ela se torne uma zona de conforto. Sim. Então, assim, a massagem é um pancadão, né? Tipo ali, você te colocou numa coisa totalmente fora da zona de conforto, porque não tem uma pessoa que chegue e fique na zona de conforto. Nem que seja na primeira. Sim, não tem como. É muito diferente. Então eu acredito a massagem ser muito importante. As técnicas de meditação e respiração depois em conjunto sendo trabalhadas. Mas eu acho que sempre um aspecto importante voltar. Então assim, tipo, não chega uma hora que só a meditação pra mim é o suficiente. Eu acho que sempre ir lá porque acho que é muito parecido até com as artes marciais.
Você pode aprender um movimento, né, no Karate Kata, no Kung Fu Kati, só que você vai lá, vai evoluindo, você está numa faixa super graduada, mas às vezes você vai fazer o movimento iniciante de uma forma muito mais presente, com conhecimento corporal, do que você tinha antes. Sim, sem dúvida. Então assim, você não deixa de aprender, né? Então a massagem para mim hoje em dia, quando eu recebo, é uma experiência totalmente de quando eu recebia antes. Sim. E cada vez é um aspecto novo. Então, por isso que até o Osho ele fala que não existe técnica certa, né? Tem até um livro dos segredos que ele cita, Cento e Poucas Técnicas. Ele fala, ó, cada uma vai funcionar para uma pessoa diferente. Sim. Mas foca nessa. E desde que você tenha um centro para você focar na sua meditação, tá ok, perfeito. tá bem, entendeu? Então até por isso que ele foca, não é que ele foca muito, ele fala da sexualidade dessa forma tão natural. Porque é um local com muita terminação nervosa que se você conseguir centrar sua atenção totalmente ali na questão sensorial, Sim. é uma forma de você meditar e alcançar o Samadhi, o Nirvana, sabe? Tipo, e Sem além. dúvida. É a nossa base da vida, né? Quando a gente Sim. vai olhar para a questão sexual, para a energia que parte desse ponto, e que está ali, claro, associado diretamente à genitália, é o nosso centro de vida, né? É o nosso centro vital. E o tanto foi manipulado, né? Sim. Se a gente for pensar em história da sexualidade, eu não sei nem falar desde quando começou a manipulação. É muita deturpação dentro disso, né? De ser errado. A gente vem numa cultura doutrinária de que o sexo é só para a reprodução, né? E muitas vezes a gente vive dentro de uma sociedade assim patriarcal, extremamente castradora, tanto para as mulheres, tanto quanto para os homens, e de que assim o sexo ele vem com uma coisa muito só para a reprodução e favorecendo mais o homem e desfavorecendo a mulher. Então a gente está no momento de resignificar isso, de entender, né, de que muitas vezes muitos padrões nossos sexuais nós trazemos dos nossos pais, das nossas mães, né? Dentro de você citou assim, para você, quando você teve a tua primeira experiência quanto paciente, né, quanto terapiado, assim, que você recebeu a massagem, como que foi para você essa experiência? Tipo, como que ela se expressou? Foi muito ruim. Foi ruim? E assim, é muito engraçado, porque parecido com você, eu também sou de mergulhar, né? Então eu falei, em vez de eu fazer um atendimento aqui, eu vou logo morar lá no lugar. Aí eu fui. No primeiro dia que eu cheguei, eles falaram, toma um banho, sobe lá pro salão, né, de meditação, de prática. Eu falei, bom, não sabia o que ia acontecer. Tomei um banho, entrei, tinha umas 30 pessoas, metade tava pelada. Já foi um Aí eu choque. falei, nossa, tipo, eu nunca tive problema com nudez, mas já tinha amigos e amigas, não desconhecidos, assim. E tanta gente ali. Tanta gente, eu falei, caramba, tá a galera metade pelada. Eu falei, será que vai rolar massagem? Será que vai rolar alguma prática de sexo tanto? Eu falei, quer ver que eu vim pro negócio não é sério, nossa. Daí falaram, vai receber massagem. Como você é a primeiro dia que você tá aqui, você não sabe fazer, então você só vai receber. Vai com aquela moça que ela vai fazer em você. Eu falei, tá bom. Fui lá com ela, deu achando que, tipo, será que você vai receber aqui na frente de todo mundo? Aí a hora que eu cheguei, ela falava inglês. Falava mal em português que eu não conseguia entender. Caramba. E eu não falo inglês. Aí eu só entendi que era pra eu tirar a roupa. Não tive instrução nenhuma. Sim, caramba. E nisso era complicado, porque eu já tinha lido muito sobre as massagens, então eu sabia que tem massagem que não toca genital, tem massagem que toca. E eu falei, e aí? Eu vou receber a massagem toda, né? Eu tirei a roupa, começou e será se eu posso ter ereção? Será se eu não posso ter? Se eu tiver, será se eu sou um tarado? Se eu não tiver, será que eu não estou respondendo direito? Caramba. E foi horrível. Depois eu senti uma outra mão, tinha uma senhorinha da idade da minha avó. Daí eu falei, nossa, tem uma senhora tocando em mim. Junto com ela. Então foi muito engraçado. Sim. Não foi nada engraçado na hora, né? Na hora eu fiquei com a cabeça a mil. E quando acabou também, eu falei, nossa, tipo, no final a gente coloca um de integração, né? Que é pra pessoa assimilar tudo que aconteceu. Então a musiquinha lenta pra... Acabou, ninguém me avisou. Então eu sentei, os que tinham recebido estavam pelados, deitados, os que tinham feito estavam sentados do lado. E eu assim, e aí? Acabou? Ninguém vai levantar porque eles vão ficar pelados, deitados aí. Eu querendo me trocar e ir embora. Então foi assim, foi muito ruim. Depois conversei com a coordenação, eles me explicaram que faltou comunicação, tinham que ter me explicado, né? Sim. Tudo muito bem. Aí nas outras práticas já foi fluindo, assim, natural. Mas como eu já entrei numa
paulada, nas outras foi mais tranquilo, sabe? Tipo, fui acostumando. Mas eu sempre fui dessa forma em grupo, né? Quando eu fui receber a primeira individual, assim, numa sala fechada, eu já estava muito acostumado. Mas de início, pra mim, eu sempre sentia muito prazer na pessoa que estava fazendo em mim. Eu acho que por isso foi tão ruim nessa primeira. Certo. Porque eram senhoras e eu tava me sentindo mal, tipo, eu não posso sentir atração por ela. Entendi. E aí, só que eu não tava acostumado no processo individual. E aí eu tava, se eu sentir prazer, eu sou um tarado. Mas, sabe? Não fiquei num processo individual em nenhum momento. E aí depois foi passando, daí foi interessante porque eu comecei a reagir muito bem, mas eu sempre tinha essa questão de jogar, direcionar pra quem tava fazendo em mim. Sim. Até que eu comecei a receber de homens. Tá. E aí, eu sou hétero. Meu, foi muito bom. Foi decisivo, porque entrou um conflito de tipo, putz, é um homem, mas tá extremamente bom, e aí o que eu faço? E não sei o quê. E aí até eu chegar no ponto de, tá, é meu corpo, é uma sensação, independente de quem esteja tocando. E aí foi extremamente assim, um divisor de águas na massagem, que daí eu voltei a receber de mulheres, de homens, e todo mundo eu conseguia ficar no processo individual. Que legal. É diferente quando eu tô numa relação sexual com uma parceira que aí não tem um processo tão individual, né? Tem um processo a dois. Conjunto mesmo. Mas durante o atendimento foi determinante. Que interessante, interessante. Nossa, eu imagino como deve ter sido conflitante. Bom, seria cômico se não fosse trágico, né? E o meu primeira massagem que eu recebi de um homem foi de um amigo meu. E ele é gay e ele zoa muito. Então ele ficava assim, olha, se você gostar... Ele foi te botando pressão aí. Foi, tipo, eu ficava, para. E ele brincando, para, mano. Daí tipo, eu ficava, meu Deus do céu, dele, ó, você tá gostando. Bacana. Ô Del, aproveitando isso que você falou, por um exemplo, eu sei que tem muito tabus, e isso, amigos meus que já foram buscar terapia, quando, tipo, já indiquei algumas vezes, inclusive você, falou, mas ele é homem? Sim. Eu falei, sim, ele é um terapeuta. Ah, mas eu não sei, cara, como eu vou fazer isso com o homem? Eu falei, bora, primeiro de tudo, quando você passa com um psicólogo, você está procurando um psicólogo, você não procura um psicólogo homem ou mulher. Ok, às vezes se você está buscando alguém específico, que é um terapeuta de determinado sexo, ok. Mas você está indo lá, quando você vai passar no médico, numa consulta, até mesmo, por exemplo, se é um ginecologista ou se é um urologista, às vezes você tem uma médica urologista e um médico ginecologista. Então, tipo, por que com um terapeuta seria diferente? Né? Então, assim, eu sei que tem muito preconceito, mas um preconceito por desinformação. Sim. Então, o que você diria para esses homens que estão buscando e que eu percebo? Que apesar de a gente ter muitos casos de mulheres e com abusos e tal, eu percebo até nos meus meios de convivência e amigos que os homens precisam muito desse processo de cura, desse processo de lidar com a própria sexualidade. O que você indicaria para esses homens que têm um preconceito, mas por não saberem, por não entenderem, por associarem, por um exemplo, a questão de sentir prazer e sendo um outro homem que está ali conduzindo a terapia, de achar que isso afeta a sexualidade? O que você falaria para esses homens? Acho que o importante, às vezes, é começar pelo que ele sente confortável. Então procura uma mulher de início. É sempre importante também procurar depois um homem, para ter essa quebra, né? Sim. Mas a sexualidade, tipo, infelizmente, o maior número, né, de casos de abuso é feminino. Mas se os homens não transformarem a própria sexualidade, vai continuar tendo isso, né? Então, é aquela questão, em vez de punir, vamos ensinar. E aí, por isso, eu acho que é extremamente importante para os homens terem essa experiência e mudar essa forma de ver a sexualidade. Mas para isso, existe um confronto. Para o homem, de certa forma, é comum ele buscar até a terapia tântrica com uma mulher por já ser mais aceito até a prostituição. Se o homem buscar a prostituição é muito comum os homens terem experiência disso. E aí, acaba que ele vê a terapia tântrica como um processo de prostituição de alguma forma também. Vai chegar lá e receber uma masturbação, a gente já brinca masturbaçãozinha espiritual, e é isso. Então até ele começar a desenvolver e entender que o processo de receber de um outro homem é muito importante, mas eu acho que grande parte da culpa do Tantra acontecer isso é dos terapeutas, né? Tipo, tem muitos terapeutas homens que falam, não atendo outro homem. E você fala, por quê? Não atendo. Então ele ainda não tem uma visão terapêutica. Sim. Porque ali eu não estou tendo uma relação, eu sou um terapeuta.
por que eu tenho que escolher o sexo de quem eu vou atender? Senão, eu tô tirando uma casquinha. Sim, entendeu? Eu tô me sentido, beneficiando. sim. Então, eu atendo homens e mulheres. Tem mulheres que atendem homens e mulheres. Existem alguns casos de mulheres, que daí eu até entendo, que elas pararam de atender homens em questão de assédio. Sim. Assim, tipo, chega uma hora que a paciência acabou, porque era o dia inteiro um homem mandando mensagem, com ideinha, e ela fala, não, é terapia, explica, não sei o quê. Ah, mas você fica nua? Ah, mas eu posso pegar em você? E coisinhas assim que todo dia, se escutando muitas vezes, chega uma hora que, não quero, só atende mulher. Sim, são as exceções. Só as exceções. Então, assim, pro terapeuta homem, acaba ficando um campo muito limitado, né? Geralmente são mulheres que preferem fazer com homens. Homens héteros acabam preferindo não fazer com homem. Homem gay, às vezes, acabam procurando outro homem gay, até com medo de sofrer preconceito, né? Sim. Casais, aí entra uma questão do machismo muito forte, que o casal aceita fazer um curso com uma terapeuta mulher, mas não com um terapeuta homem. Caramba. Então é assim, não, uma mulher pode tocar minha esposa e pode me tocar, mas um homem não pode tocar minha esposa na minha frente e muito menos me tocar. Sim, ainda tem um preconceito bem... Sim, isso é muito forte. Então é interessante, às vezes, ou começar o atendimento com uma mulher, ou fazer até um curso. Sim. Porque no curso pode ser interessante. Eu tenho vários casos de casais que fizeram curso comigo, e tem um casal que a gente até pegou amizade, que o cara, enquanto eu tava fazendo massagem nele pra ensinar a esposa, eu falei, esse negócio é estranho, né? Falei, por quê? O homem tá me tocando, tá melhor que minha esposa. E a gente ria junto. Sim. E ele falou assim, foi muito legal a experiência, pra quebrar mesmo esse tabu, né? Desconstruir mesmo, né, cara? Então acho que assim, determinante, é importante isso, mas talvez começar de pouquinho, como já é uma quebra de tabu muito grande, sim, tudo. Sim. Começa então procurando com uma mulher mesmo. E tem os casos também diferentes, por exemplo, teve um rapaz que uma vez me procurou porque ele tem dificuldade de ficar nu na frente de mulher. E aí ele falou, ele é hétero, mas ele queria fazer com um homem, não queria de nenhuma forma uma terapeuta mulher. E aí a gente conversando, eu falei, cara, pra você, no seu caso, o interessante é uma terapeuta mulher, né? Sim, não um homem, porque eu sou a zona de conforto dele. Sim. Então tem essa questão, sabe? Eu acho que pra onde que você sentir incômodo é pra lá que você tem que arrumar, né? Sim. Porque senão não muda. Exatamente. Eu acho que é sair da zona de conforto, né? Sair realmente desse ponto onde, não, eu vou aqui porque é confortável, né? Até porque, por exemplo, conversando, tendo num grupo muitos amigos gays, a maioria deles, quando fala-se de tantra, pensa em procurar terapeutas homens. Sim. E aí um dia a gente batendo assim num bate-papo, numa discussão, eu falei, mas qual é a lógica? Você está indo buscar um prazer e às vezes até um certo fetiche por saber que não pode tocar, que não pode. Então vira uma coisa muito fetichista, ou você está procurando um processo de desenvolvimento pessoal? Sim. Porque se você busca aí, buscar uma zona de conforto, então, né, se você está indo nisso, qual é a linha tênue entre um terapeuta e um garoto de programa? Sim. Nesse aspecto? Então, é muito delicado isso, acho que a gente precisa realmente rever isso. Não, igual você falou, realmente muito próximo, né? Sim. Porque você pode ir lá buscar um desenvolvimento, mas é muito fácil você cair pro outro lado. Sim. Então a gente vê muito, assim, interagentes homens com mulheres, ou mulheres até com terapeutas homens. Sabe, durante a terapia começa a usar como desculpa um desenvolvimento para tentar conseguir um pouquinho de espaço. Sim. E aí é importante o terapeuta se colocar no lugar de terapeuta. Você sabe, eu sou extremamente brincalhão, sabe? Meu Instagram, minha vida é totalmente aberta. No YouTube eu falo palavrão, aqui eu tô até... eu sou mais... Assim, é muito importante, eu sempre dou essa abertura para que eu sirva de exemplo, porque senão eu acho que cria aquela coisa de, mas você já tá num outro nível. Sim, sim. Né? Sempre então, comparativo, assim, né? Não, olha, eu sou uma pessoa normal, vivendo, fazendo as mesmas coisas que vocês, com as mesmas dificuldades. Mas, agora nesse momento eu sou terapeuta. Sim. Então, saber dividir de fato, né? Porque essa divisão acontece em outras profissões. Sim. Né? Então eu acho que essa linha tênue, por estar muito mais próximo da nossa natureza sexual, acha que também é muito mais permissivo. Sim. Quando não, na verdade eu acho que é um processo realmente bem de separar isso mesmo, né? Mas até nessa questão que você falou de gays procurarem homens, né? Quando são gays homens, né?
por exemplo, a gente brinca que tem o estereótipo, né? Então tem alguns sites de Tantra que a gente fala que é um catálogo. Sim, já vi. Você entra lá, tipo, a galera que é bonita arrebenta de atender. Tem 2 amigos meus terapeutas que são homens e são muito bonitos, eles eram modelos. A gente começou a trabalhar junto. E eu não tinha uma ligação no site. Os caras estavam com a agenda cheia, sabe? Então tem essa questão. Tipo, para homens e para mulheres, né? Você tá ali dentro de um padrão de beleza. Opa, peraí. Se for pra eu receber uma massagem e tal, eu vou escolher esse bonitão, essa bonitona, né? Sim. Quando na verdade aquilo não vai mudar em nada. Não, nem entra pra ver o currículo. Entendeu? Entra pra ver a foto. Porque é uma coisa que você pega e fala, meu, você. Então aí, essa linha é muito tênue. Você está ali por um processo de desenvolvimento pessoal, terapêutico, até mesmo espiritual, ou você tá ali pra ter uma massagem de alguém bonito, aí. Nessa conversa que eu tava fazendo com o exame, eu falei, cara, então faz o seguinte, pague um garoto de programa, que tem muitos garotos de programa massagistas, onde você vai receber uma massagem relaxante, uma relação sexual. Não entra num processo terapêutico que você perde a terapia e você não entra nem no fetiche, você fica numa zona neutra. Vai ser frustrado. Total, exatamente. Então eu acho muito delicado isso, acho que a gente realmente precisa desconstruir, a gente precisa falar mais sobre sexualidade, a gente precisa falar mais sobre sexo, porque justamente esse plano de fundo da nossa sexualidade, de que sexo é só para reprodução ou isso ou daquilo, cria uma chaga nas relações sexuais e no se falar de sexo que é inacreditável. E até cria padrões, né? Sim. Se for ver, a relação sexual ela tem um script. Sim. Né? De preliminares, penetração e aí conchinha. Sim. Né? Tipo, tem... Não necessariamente nessa ordem, Não né? necessariamente nessa ordem. Sim. Mas rola, tipo, por quê? Ainda tá naquela questão de reprodução. Sim. Então, dentro da linha de reprodução, é ejaculação masculina e acabou. Então, você vai sempre ter um porquê levar aquilo e tem um objetivo, foco, que depois acaba. Total. E a hora que você quebra, sai desse conceito e até, tipo, o prazer para de ser o sexo, né? Então, você tá ali com outra pessoa, você tá beijando, tá no carinho, as coisas vão fluindo no tempo que tiver que fluir, que os dois estiverem bem. E até eu falo sobre isso, tem o curso que a gente dá de sexo tântrico, que são técnicas que depois você tem que esquecer, sabe? É igual o curso de massagem. Sim. Aprende, que é o primeiro pontapé, depois esquece daquilo. Sim. É pra você fluir, aquilo não é pra se tornar uma prisão, né? É, pra te dar uma base pra você conseguir realmente se expandir e se desenvolver né, tudo aquilo, né? Uma das coisas que eu percebo também é que assim, a gente tem dentro de ambos os veios das relações, né, heterossexuais ou homoafetivas, o prazer ele sempre acaba caindo para um dos lados. Dentro dessa relação, vamos falar de uma relação entre duas pessoas, né? Sempre tem um papel de quem dá prazer, de quem recebe prazer, e que não é necessariamente na mesma proporção. Dificilmente a gente vê um dos lados preocupados também em, poxa, ok, eu estou sentindo prazer, será que eu estou gerando prazer? Né? E isso a gente ainda traz muito de uma questão bem antiga, frente das bases de relações heterossexuais, de que assim, a mulher está para servir. Então, o importante é o cara sentir prazer. Se ela está sentindo prazer ou não, isso também vira uma sombra nas relações homoafetivas. Porque nos relacionamentos gays não é muito diferente nesse aspecto, né? Não generalizando, mas a gente sabe que é uma sombra bem pontual ali, né? De que um dos lados daquela relação é a ênfase que vai receber o prazer e a outra que vai dar prazer. Eu imagino que para a relação homoafetiva, porque imagina, o homem ele sempre tem que se colocar como macho alfa, né, na relação. Claro que às vezes a gente sabe que tem mulheres que dominam a relação. Sim. Tem umas que dominam de uma forma mais enfática e outras de uma forma mais pelas sombras, né, subjetiva. Mas quando colocam 2 homens juntos, eu imagino que deve rolar além do que uma relação hetero tem. Sim. Porque querendo ou não, os dois ainda têm um conceito do homem, né, dentro de si, e aí dominância e toda essa questão. Então, realmente, aprender que, assim, entrar na questão individual do seu prazer, cada um no seu, e respeitar o outro. E tratar a relação como uma dança, de ir dançando conforme for o passo de cada um, acho que é extremamente importante para qualquer pessoa, né? Isso é muito interessante que você falou da dança, e eu acho que é bem isso. Eu acho que é compreender de que dentro de uma relação não tem um favorecido, por exemplo, quem está recebendo, muitas vezes, vou falar
Um casal que está ali gerando uma massagem. Quem está recebendo a massagem está se beneficiando. Muitas vezes não necessariamente. Quem está fazendo a massagem pode estar tendo muito mais prazer do que quem está recebendo ela. Então a gente perceber que realmente essa questão de uma relação sexual ali, e que sexo não é só penetração, é uma gama, né, de elementos, é um processo de se perceber, né? De perceber e perceber o que gera prazer, o que não gera. Eu acho que ainda mais importante é dialogar. Porque o que eu percebo hoje, dentro das relações sexuais nossas ao longo da vida, a grande sombra é o não diálogo. Né? Eu imagino que você deva também atender bastante casais, e eu acho que isso também deve ser uma tônica. Muitas vezes porque o casal às vezes não conversa, eles não dialogam sobre sexualidade. Eu geralmente quando eu pego casais para atender, a primeira coisa que eu falo, processo individual, separado. Porque não adianta eu tentar unir um casal, fazer eles se entenderem, se cada um não se entende na sua individualidade. Sim. Então cada um tem que se entender para depois juntar. Quando junta, é exatamente o que você falou, porque às vezes a gente tem tão ligado assim ao prazer somente ao genital, que é difícil entender que a outra pessoa pode estar se excitando em fazer sexo oral com outra pessoa. Então, vou dar o exemplo do casal hétero. É muito comum o homem estar fazendo sexo oral na mulher, e a mulher não está sentindo muito prazer, e já começa a pensar, eu não vou chegar no orgasmo. Ele vai cansar. Putz, ele tá cansado, será que eu tiro ele dali? Será se eu, sabe? Entra no conflito aí. Entra no conflito. E aí ela não consegue relaxar para sentir prazer. Às vezes ele tá todo excitado por estar fazendo sexo oral nela. Então, assim, muda os papéis. E ele tá sentindo mais prazer do que ela que tá recebendo. Sim, e teoricamente era para ser o contrário, né? Ou os dois estarem iguais. Então é muito legal realmente o diálogo para poder começar a entender os conceitos. Só que mesmo o diálogo é legal entender o que cada um gosta, pontuar, mas cada dia a gente está diferente. Sim, sem dúvida. Então assim, acho que tem que ser falado isso para... E hoje? E agora? Tá bom assim? Não tá? Porque eu tenho uma ex minha que eu uso ela como exemplo, que a gente foi dar um curso para casal, e quando eu fazia o sexo oral nela, tem uma técnica que a gente ensina no Tantra, que chama de extrusão. E eu sempre tinha que fazer com muita força, porque a sensibilidade dela sempre era um pouco mais amena. E nesse dia eu fui como eu estava acostumado. Do jeito que eu chupei com força, ela deu um berro, todo mundo assustou, eu também. O que foi? Ela tá hipersensível. Nunca, tipo, do tempo todo que a gente tinha namorado, nunca ficou sensível. Sim. Então, assim, são momentos. Foi uma novidade, foi um momento. Então é muito legal ter o diálogo pra não entender de tipo assim, ela não gosta disso, então eu não faço mais. Não. Ou então ela gosta disso e eu vou fazer isso todo dia, porque vai chegar uma hora que ela vai falar, não aguento mais. Então o diálogo é legal pra não tirar aquela questão de culpa, né? Sim. De, mas eu fui fazer, ela não quis, então não vou fazer mais, e cada vez você vai se distanciando. Eu já tive um problema desse quando eu fui noivo, eu morava com uma moça, a gente era noivo, e a gente foi se distanciando, até sexualmente falando, porque cada hora que um ia tentar fazer alguma coisa com o outro, não agradava ou qualquer reação, a gente, peraí, e a gente foi limitando cada vez mais. E se a gente tivesse conversado, depois que a gente terminou, teve uma vez que a gente até ficou. E foi mó bom. Foi maravilhoso. E a gente conversando, mas eu pensei que você não gostava disso. Não, eu gosto, não gostei daquele dia. E se tivesse um diálogo, talvez tinha fluído, né? Eu acho que isso que é mais importante. E é o diálogo na vida, né? Porque a gente deixa pra falar de sexo só na hora do sexo. Sim. Ou, na verdade, nem na hora. Depois, quando na verdade o sexo é parte da nossa vida. Não só o sexo quanto o ato, mas a questão da relação sexual quanto conquista, quanto namoro, quanto ação em si. Então acho que a gente precisa dialogar mais, falar mais sobre sexo. Né? E se aceitar, né? Eu acho que além da questão sexual, o Osho ele fala, não tem como você amar se você não conhecer o seu ódio, né? Sim. Então assim, como a gente não se aceita, ele fala muito da gente ser falso a todo momento. Porque a gente não se aceita. Se eu não me conheço, eu não me aceito, como que eu sou verdadeiro com alguém? Sim, eu não sou. Verdade. Sim. Entendeu? Então, às vezes um diálogo só pode ajudar, mas às vezes não, porque eu não sei o que eu quero. Eu não sei quem eu sou. Sim. Então, assim, por isso que eu falo do processo do casal, às vezes começar no processo individual. Mas conforme a pessoa vai se conhecendo, ela vai se percebendo, vai se aceitando, é muito importante que o casal possa ter essa abertura de entender que o Júlio não é assim. O Júlio pode mudar, ele também está se conhecendo. Sim. Então, dentro desse diálogo, Júlio, você gosta disso? Gosto.
Ah, mas eu acho que eu não gosto mais, sabe? Sim. Deixa fluir, porque a gente conhece muito pouco de quem a gente é mesmo. E às vezes até ir pro lado extremo. Ah, eu não gosto disso, não faço. Tenta fazer. Vai que... Às vezes você vai conhecer um pouquinho mais ou entender o porquê você não gosta, né? Sim. Então, assim, realmente se abrir pro desconhecido, para as possibilidades, é um caminho tanto. Sim, sem dúvida. Eu acho que é justamente isso, né, cara? Acho que é perceber, se perceber realmente e se desconstruir. Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar como seres individuais, quem eu sou? Eu sou só uma construção cultural, social, política, religiosa. Mas será que eu sou isso? Ou me construíram assim? Então acho que o nosso processo é realmente tirando essas camadas. Né? E é muito amplo, né? Porque, por exemplo, eu dou muita risada às vezes pensando assim, eu tenho muitos amigos totalmente diferentes, de regiões, ou então de trabalho, ou de raciocínio. E eu me comporto, às vezes, em cada grupo de uma forma diferente, tipo, meio que eu vou me adaptando ali, né? E às vezes eu chego em casa e começo a rir, que eu falo, caramba, né? Tipo, sou eu. Quantos eu? Mas entra naquela questão que a psicologia fala muito da persona, né? Sim. Que você assume. Sim. E a gente pode ser muitos eus. E isso é importante, porque às vezes não dá pra você colocar tão assim de, não, eu sou assim. Porque depende, às vezes no meio que você vai estar assim, vai ser diferente. Até porque tudo ao nosso redor está em constante mudança. E é isso que lapida a nossa personalidade. Então, se eu mudo de cidade, de país, isso muda quem eu sou. Muda como eu me comporto, muda como eu vejo o mundo. Então, assim, eu acho que quando alguém diz eu sou assim e não vou mudar, é uma grande hipocrisia, porque ela está mudando, mesmo sem ela perceber. Né? A gente está chegando ao fim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo. Eu vou deixar depois na descrição aqui do vídeo os contatos dele, para quem quiser saber mais. Ele tem um canal no YouTube muito bacana, que tem vídeos que desconstroem temas, e são temas que todo mundo deveria falar e as pessoas fogem. Então, assim, eu acompanho o teu canal, eu gosto bastante, porque são temas, como eu disse, todo mundo precisa falar, mas ninguém quer falar. Então, se tem alguém que tem que falar, ele fala e ajuda a gente a refletir. Então eu vou deixar depois na descrição aqui do vídeo todas as redes sociais dele, contato, para quem quiser saber mais, para quem quiser tirar dúvida, os processos terapêuticos, né? Então, queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, para quem está querendo conhecer esse mundo, seja para passar pela terapia ou se tornar um terapeuta, o que eles devem buscar? Olha, eu acho que o mais importante é um processo individual, né, de desenvolvimento. Mesmo para quem quer se tornar um terapeuta, porque vamos pensar ali, até para fazer uma massagem tântrica, né? Você é um terapeuta tântrico. E às vezes eu pergunto para os terapeutas, você é tântrico? Não. Mas você não é terapeuta tântrico? Para você ser um terapeuta tântrico ou realizar uma massagem tântrica, tem que ser feita por um tântrico. Sim. Então se você não é tântrico, né? Então assim, mesmo para quem só quer conhecer um pouco, o que a gente conversou, é muito difícil você conhecer alguma coisa sem se aprofundar, né? Sim. Tem um professor meu que ele usava uma frase muito, que eu não lembro de quem é o autor, que é, muitos comem e bebem, poucos sentem os sabores. Sim. Então assim, realmente, quando você estiver ali, esteja ali presente, sabe? Confie, se você aceitou fazer um atendimento com uma pessoa, confia plenamente naquela pessoa. Investiga antes, né? Sim, sem dúvida. Mas o que ela falar, tenta ter essa experiência, porque pode ser surpreendente, né? Sim. Tudo isso. Então, o Tantra é o processo de focar no sensorial, né? Para poder sair da mente, estar presente, rumar ao desconhecido, se entregar e estar livre da dualidade, entender que tudo tem polaridades. Então, sem certo e errado, moral e moral, bonito e feio, aquilo é tudo relativo, são conceitos que vão variar. Sim. Né? Perfeito.